gente, hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês como funciona mais ou menos a minha rotina de escrita. Eu confesso que eu não tenho uma rotina assim tão fixa, né? Na verdade, eu só tenho um dia que eu costumo usar mais pra escrever, que é na terça-feira, né? Eu digo que terça é o dia da escrita, porque o que acontece? Dia de terça, geralmente eu não tenho aula, né? Salvo algumas vezes que eu tenho que ir pra faculdade quando tem palestra ou tem alguma outra coisa, né, de algum outro professor. Mas geralmente não tem aula. Então acaba que eu fico em casa e eu uso o tempo de noite para escrever, que eu acho que é o momento que eu fico mais produtiva. Então eu costumo, né, dedicar parte do meu tempo de terça-feira para escrever. Além disso, né, eu costumo ter o hábito de escrever todos os dias no meu caderninho dos sonhos. Esse meu caderninho, na verdade, ele tava decorado, só que as figurinhas caíram porque eu não colei direito, eu fiquei com preguiça de colar de volta, então ele tá assim. Basicamente, nesse caderno eu escrevo o sonho que eu tive nessa noite, né, se eu lembrar. E dependendo da hora que eu estiver escrevendo, tipo de manhã, quando eu lembro do sonho, né, assim que eu acordo e eu não vou fazer alguma coisa, por exemplo, hoje que eu fui no centro, então eu não tive tempo de escrever assim que eu acordei e eu já esqueci o sonho. Então eu só vou escrever depois quando eu voltar da faculdade, já que agora eu tô gravando o vídeo e são 4h30 da tarde. Como eu não vou escrever agora, né, eu vou escrever depois que eu voltar da faculdade, eu vou mostrar pra vocês como funciona o meu processo de escrever. Eu escrevo, né, além da minha escrita diária, eu escrevo pro Substack, né, eu posto um texto semanal. Então, geralmente eu só dedico um dia da semana, né, que é a terça, como eu já falei, pra escrever, já que eu não preciso de tanto tempo assim pra produzir o texto, mas eu tento manter ele com um dia fixo. Assim, eu já postei o texto, né, dessa semana, mas eu tenho alguns textos pendentes. Por exemplo, eu tava pensando em escrever uma autobiografia, eu acho que eu já inclusive falei em outro vídeo. Eu tava pensando em escrever uma autobiografia pra postar no Substack, porque no domingo é o meu aniversário. Mas eu ainda não fiz esse texto, porque eu não tenho tantas ideias do que eu quero escrever nele. Bom, eu até tenho, mas eu acho que ficaria muito melancólico, então eu também não tenho certeza se eu realmente vou produzir o texto, entendeu? E tem o texto da semana que vem, que vai ser a Gazeta do Morango, né? Que é o projeto que eu tô me dedicando pra postar, porque é uma newsletter mais elaborada, entende? Então eu prefiro me dedicar a fazer isso uma vez por semana do que toda semana, já que seria muito dispendioso pra fazer. Então eu vou tentar mostrar um pouco aqui do processo pra vocês hoje. Bom, acontece que eu já tenho o tema definido, né? Então é mais fácil eu produzir o texto, já que eu não preciso pensar num título e talvez vocês podem estar se perguntando como é que faz pra escolher o que você vai escrever e pipipipopopô. Na verdade, eu já tenho algumas ideias salvas, né? Eu uso o Hyperlist e eu anoto as ideias que eu tenho, tanto de textos, pro Substack, ou texto de gaveta, alguns pensamentos, né, pra produzir ensaios. Então, acaba que isso facilita muito meu processo de escrita, né, mas eu ainda não terminei, né, esse texto que eu tô escrevendo seria o editorial, porque eu tenho várias seções, né, a Gazeta do Morango é como se fosse um jornal, e aí ele tem várias seções que eu também vou mostrar aqui pra vocês, né? Mostrar aqui pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Mas basicamente, temos a Gazeta de Morango, né? E eu tentei colocar cada título com uma fonte diferente, porque eu acho que fica visualmente mais bonito. Então, temos o editorial, que seria o texto, né? E o texto que eu tô escrevendo no momento, né? Que eu já mostrei aqui pra vocês. Temos a sexta da semana, que são indicações de livros, textos de newsletters ou séries, né? Eu já tenho as indicações aqui. Eu fiz uma indicação de livro e 2 indicações de artigo. Temos o conselho da semana, que deveria ser, na verdade, o conselho do mês, mas eu deixei de semana porque eu quero, entendeu? E geralmente eu peço para os meus amigos, né, darem conselhos, mas às vezes tem algum conselho que eu penso, nossa, a Lara de, sei lá, 5 minutos atrás precisaria ter ouvido esse conselho. Então geralmente eu coloco. Temos o diário de campo, que na verdade seria
Seriam textos, né, que eu escrevo no meu bloco de notas. Não, eu não coloco mais de um, coloco só um texto, porque geralmente eu escrevo demais. Esse, inclusive, tem um título, que o título é o suficiente, né, entre aspas. E eu discorro sobre coisas que vocês vão ter que ler pra vocês saberem, porque eu ainda não postei, entendeu? Temos a seção estraga prazeres, que seriam coisas ruins que aconteceram na semana. Eu ainda não sei o que botar, gente, tá em branco, porque, assim, aconteceu muita coisa ruim, mas eu não posso falar, descobri que eu tenho, né? Enfim, eu ainda tô pensando, né, no que tipo de coisa ruim que eu vou colocar no estraga prazeres. Temos o inventário, que é uma lista de coisas que eu quero guardar. Tava pensando em reformular pra ficar como se fosse um inventário do Mine. E aí eu pensei em colocar algumas coisas que eu quero guardar, sabe? Não só uma lista de coisas estéticas e não sei o que. Apesar de que eu guardo muita coisa inútil no meu inventário. Mas eu acho que não seria necessariamente pra escrever alguma coisa útil, sabe? Né? Que eu vou utilizar, mas coisas que eu quero guardar, seja na cabeça ou de conhecimento e por aí vai. Temos a febre de quinta-feira, que eu não sei porque eu coloquei quinta-feira, já que eu vou postar na quarta-feira, então não faz sentido, mas eu vou deixar quinta-feira porque eu quero. Que são basicamente, vai ser uma imagem, se eu não me engano, que ela não tá 100% pronta porque o mês não tinha acabado, mas eu vou terminar a imagem, né, que são basicamente as obsessões do momento, frases, colagens, como se fosse um scrapbook ou um journal, entendeu? Então, vai ter coisas que eu acumulei, muitas obsessões, coisas malucas, aleatórias que eu me interessei ao longo do mês. E por último temos o arquivo morto, que na verdade vão ser fotos, projetos e coisas abandonadas, né? Porque, como o próprio nome diz, é arquivo morto. Entendeu? Então, é isso que a sessão vai tratar, né? Coisas que eu abandonei, que eu deixei pra trás. O que não vai faltar, opção, já que eu sou procrastinadora, eu deixo muita coisa pra trás. Na minha rotina não tem muito segredo, tá, gente? Não tem muito o que falar. Eu basicamente já tenho algumas ideias salvas. Eu costumo pensar em ideias, principalmente quando eu tô na academia. Eu acho que hoje diminuiu mais a minha frequência de ter ideias enquanto eu estou fazendo cardio da academia, porque eu estou usando o meu tempo de cardio pra ler. Mas ainda assim, quando eu tô lendo um livro, geralmente eu penso em alguma coisa que eu quero escrever e eu costumo anotar, né? Às vezes eu faço uma anotação mental e eu esqueço. Então, geralmente, eu boto no bloco de notas, né? Porque eu carrego um bloco de notas na academia. Gente, eu levo uma bolsinha e eu levo dentro da bolsa a garrafa, porque é a única coisa grande e ela serve para ocupar espaço. Um bloco de notas, um lápis e o Kindle, entendeu? Então, assim, é um combo de coisas pra eu fazer no cardio que envolve não estar no celular. Eu já não levava o celular, entendeu? Mas é uma forma de ressignificar meu tempo e fazer mais minutos de cardio, porque antes eu só fazia 10 minutos e agora eu tô fazendo 30. Entendeu? Então, gente, não tem muito segredo na minha rotina, realmente. Eu já tenho as ideias prontas, então tudo que eu preciso fazer é sentar e escrever, entendeu? E é isso que eu vou tentar fazer agora pra adiantar isso, porque eu preciso, a Gazeta vai ser postada na semana que vem. Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, entendeu? Então falta uma semana pra eu escrever o editorial e escrever as outras partes. E eu acho que não vai ser tão grande assim, mas ainda assim eu preciso dedicar tempo. E ainda tenho o texto que eu pretendo postar no domingo, que domingo é o meu aniversário. Vamos à obra, né, galera? Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixem um like aí e se inscreva, né? Se não for inscrito. E foi isso, tá bom? Um beijo e um cheiro. Até a próxima semana.